Ok, minha gente, estamos de volta e já com os nossos parceiros aqui no programa, né? E a gente está fazendo um bate-papo aqui de coisas que aconteceram na nossa vida, né? Porque a gente teve mais ou menos uma vida muito junto. O Faria, vereador, presidente da Câmara, a gente convivia muito. Foi uma época muito boa em Teresópolis, que tinham grandes eventos, dia do radialista, dia do jornalista, todo mundo ia para a Casa de Portugal com o professor Fernando, tinha churrasco, as homenagens que a Câmara de Vereadores fazia, não dizendo que a de hoje é menor, mas naquela época era uma coisa muito apoteótica, né? É um negócio sensacional. Os convites eram disputados à tapa para o cara ir receber a medalha Jorge Marchi e como é que é o nome do outro? O título de cidadão honorário. Enfim, a gente está batendo papo, falando sobre o passado, pessoas que já estiveram aqui, que não estão mais, porque a gente, afinal de contas, a gente tem uma vida para contar, e várias histórias para contar. José Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Hélio, bom dia a todos, bom dia, Vanderlei. E, lembrando aí as tuas recordações, olha só o que tinha em Teresópolis, que era difícil de convívio, né? Tinha a ATI, Associação Teresopolitana de Imprensa. O que, aliás, né? Que era ativa, tinha carteirinha e tudo da ATI. A ATI, eu não sei com quem que está, essa documentação existe ainda, né? Está contigo, Vanderlei? Acho que era o Antônio Farias, um que participava também, mas não sei com quem está a documentação. A ATI acabou quando eu era vice-presidente, então não teve mais eleição. A ATI está parada, né? Então não tem continuidade, até porque ela sofreu um processo de descontinuidade natural, né? Porque eram aqueles veículos impressos, né? As emissoras de rádio, veículos impressos que faziam parte da TI, e alguns membros também, alguns intelectuais, alguns membros da TL, alguns advogados que escreviam em jornal, Arthur Dalmasso, pessoas que não eram necessariamente jornalistas, mas atuavam na imprensa. Aí depois que vem essa novidade da rede social, a coisa cresceu demais, né? E acabou, aquele grupo se afastou. E outro grupo não assumiu. E quando tentaram assumir naquela coisa de ser mais um para ser presidente de instituição que não lutava exatamente pela instituição. Então, acabou que até aí ela está parada desde então. A Associação Teresopolitana de Imprensa. E tá vendo o troféu Mulher de Pedra? Pelo Jim Barbosa, né? Lembra do Jim Barbosa? Jim Barbosa, fundadores da Jim Barbosa, Armando Lauria, doutor Índio, desembargador, né? Depois desembargador de Justiça, que foram os criadores ali da Associação Teresopolitana de Imprensa. Arthur Dalmasso também. Arthur criou, participou praticamente de todas as entidades de Teresópolis na criação, né? Então, teve aquelas pessoas importantes que criaram o órgão ali. Mas era um órgão muito importante naquele momento, né? Era um momento que precisava de alguém que fizesse aquela triangulação. Afinal de contas, a gente estava falando de um período... E era interessante porque a gente tinha uma carteirinha de membro da Associação Teresopolitana. E pagava joia para entrar na associação. E aquilo ali, você facilitava a tua entrada nos clubes, nas coisas. Não, facilitava mesmo. Aquela carteirinha dava. A carteirinha era muito respeitada, porque não é qualquer um que conseguia aquela carteirinha, né? Você tinha que realmente ser militante da imprensa e tem que ter um padrinho. E pagava uma joia para ter a carteirinha. Você tinha que pagar além da mensalidade, você tinha um custo de entrar naquela associação, né? Porque ela era levada muito a sério, afinal de contas, as pessoas estavam à frente dela, né? E mesmo assim ela vem tocando, tá? Ela viveu com dignidade enquanto viveu, e enquanto existiu. E de lá para cá, ainda bem, né? Que ela para no auge. Para quando é um órgão muito importante e dali em diante não continua mais. Mas quem sabe, passando algum processo de transformação na imprensa, a ATI está de volta. Eu acho muito difícil, porque eu acho que essas coisas ficaram para trás, né? Tem o pessoal participando, Carlos Martins, lá de Albuquerque, assistindo a gente. Jamilton Emídio, está em São José dos Campos, São Paulo. Jamilton, obrigado aí, deve ser de Teresópolis, provavelmente, assistindo a gente em São José dos Campos, São Paulo. Continuando, né, falando da imprensa, já te interrompi novamente, né? Eu cheguei a fazer, como presidente da Câmara, um encontro, um jantar no antigo Gauchão, com a imprensa teresopolitana, e não era fácil. Eu tenho essa foto. Todos, né, em várias mesas, não dava para botar numa mesa só, mas conseguimos fazer um jantar com toda a imprensa ali presente, participando. Eu acho que eu tenho essa foto lá em casa, desse jantar lá no Gauchão. E quando o diário foi fechado, a redação do diário foi fechada em 99, o Faria fez um encontro de solidariedade aos jornalistas
e as pessoas que trabalhavam no diário. Lembra disso? Era Mais no de 20 Francisco pessoas. Sá, não é né? isso? Era no Francisco Sá. Esse encontro, lembra, foi até numa churrascaria que não existe mais, né? Aqui no alto, ali, onde tem hoje a delegacia de polícia, tinha uma churrascaria ali. Uma boa churrascaria, né? Chimarrão que era Tá ali, voltando. né? Tá voltando? Está voltando Não o ali, chimarrão né? de Nova Friburgo, naquele Nova Friburgo está exato. se instalando em Teresópolis. A imprensa tem muitas histórias, dá um livro, tá? A gente lembrou que uns 2 ou 3 casos, principalmente quando se fala de dinheiro, né? De pagar café, essas coisas são muito complicadas, né? E a gente também, no meio da política, a gente assiste muita coisa que é extremamente absurda. Contou que alguns casos do Teófilo Luiz Barbosa, que são casos hilários, né? Mas existem muitos outros casos hilários que são assim até inacreditáveis. Né? Tão inacreditável que a gente transferia esse evento para o ex-prefeito de Friburgo, para não ficar mal. Para não ficar mal, né? Tá certo. O troféu Mulher de Pedra foi uma criação de Rubem Alsina, né? Com o CIT, Comitê de Imprensa de Teresópolis. O troféu Mulher de Pedra, ele teve o seu esplendor, né? Lembra que aquilo ali era disputado, todo mundo queria, era uma festa linda, uma festa magnífica, todo mundo queria o troféu Mulher de Pedra. Mas o troféu Mulher de Pedra ele vem na sequência do prêmio Nilo Tavares, né? Que o Delcio criou o prêmio Nilo Tavares no Teresópolis Jornal para homenagear as pessoas mais relevantes da sociedade. E ele era muito criterioso. Ele não permitia jabá, não tinha essa coisa de ter um anúncio em troca de um prêmio. Era uma coisa muito organizada, o troféu Nilo Tavares. Então, receber uma homenagem dessa era uma honraria muito grande. Tanto que, quando um empresário, pouco tempo atrás, lançou um livro e citou todas aquelas 100 e poucas homenagens que ele recebeu e não citou o troféu Nilo Tavares que o Delcio deu, eu lembro que eu estou lá no jornal, o Delcio está muito brabo e pedindo que eu ajudasse ele para escrever um texto para que o empresário devolvesse o título, já que ele não citou no livro. Olha que loucura. Que esse cara, bom, você tem a história do canivete, né? Eu vou comprar um canivete, o Delcio era uma figura. O Delcio, ele tinha uns momentos de brabeza muito... Então, ou seja, era um prêmio muito relevante. E o troféu Mulher de Pedra durou muito tempo. Realmente, você ser indicado para o prêmio, o Rubem Alsina foi muito feliz na criação desse prêmio. E o prêmio foi... O auge dele foi aqueles 10... 15 primeiros anos, né? Depois, no final, o Rubem vai ficando também mais cansado, mais velho, já não, aí, o processo de escolha dele, né, não era mais uma novidade, as pessoas mais relevantes ele já tinha homenageado, né? Então ele acabou, o prêmio foi assim meio que dado para qualquer um, não teve muito critério, e tudo vai acabando, tudo tem seu tempo, né? Então, da mesma forma que a TI, o troféu Mulher de Pedra também teve o seu esplendor, como também esse prêmio de título de cidadão honorário e o prêmio Jorge Macho, feito pela Câmara. A gente lembra dos anos lá, de quando foi instituído o troféu, a comenda, né, que é o Jorge Macho, e o próprio título de cidadão honorário, que é uma honraria que a Câmara dá nos municípios, era muito criterioso pelo próprio processo de escolha da Câmara. Nós temos aqui... Eu acho que você era o presidente, quando a Câmara negou a um empresário o título, né? Era um jornalista. Eu acho que eu era o presidente, sim. Era um jornalista que falava mal dos vereadores e os vereadores negaram por unanimidade. E não é à toa que na semana... Só para explicar esse caso, a pessoa que vai receber a homenagem, ele não pede a homenagem. Ele é convidado por um vereador, isso, aí ele passa o currículo dele para ser aprovado. É de praxe. E na hora foi negado. Então, para ele, além de não receber, foi exposto, né? Mas é uma homenagem que a Câmara continua devendo a esse personagem que não está mais vivo, não está mais entre nós. Eu estava na época, eu era funcionário dele, eu trabalhei 10 anos na Gazeta antes de criar o Diário. E eu lembro quando a Câmara negou o prêmio para o Pedro Hélio. E por quê? E não é sem motivo. Uma semana antes da votação dos vereadores, o Pedro Hélio fez uma manchete chamando os vereadores de vaca de presépio, porque o Pedro Hélio tinha brigado com o prefeito, com o Pedro Jara, e os vereadores estavam lá meio que alinhados com o prefeito. Então, o jornal vinha muito forte nos textos, embora o Pedro Hélio não assinasse matéria, como o Delcio fazia o contrário, o Delcio assinava, mas das vezes era matéria produzido, né, com auxílio de outros da redação, mas ele pagava a conta de tudo ali. E o Pedro Hélio, com todas as suas dificuldades de relação com as pessoas, foi uma pessoa de grande valor na imprensa e na própria vida da cidade, né? Ele foi muito ativo, ele era uma pessoa de posições,
ele tinha, se ele bancasse uma posição, ele ia até no final com aquilo, né? Então é uma pessoa de valor e que faltou ser reconhecido pela municipalidade e teria sido nessa oportunidade, não fosse aquela infeliz Isso é verdade. manchete de uma semana antes. Quem pôde conviver com Pedro Hélio, como foi o meu caso... Aliás, quem conviveu com o casal, né? Com casal, com casal. A Gilda era cascuda, né, cara? Eu tenho muitas lembranças, principalmente com Gilda. Com ela, então, ela ligava para mim e falava, vem para cá. Eu falei, o que a senhora quer? Não, nada não, só para a gente conversar. E eu ia para lá, só para ela queria saber, ela queria conversar comigo. Eu tenho muitas histórias com ele. No auge Pedro Hélio dela, não comprava cigarro. Ele filava cigarro de todo mundo. Ele não comprava cigarro, ele fumava, mas não comprava. No auge da Gazeta, a dona Gilda era uma pessoa bem difícil de lidar. Assim, era uma pessoa muito com posições, né? Ela era muito importante, né? Secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, num período de menos secretários, né? De apenas 12 secretários. Ela estava entre aqueles 3 ou 4 secretários que, na verdade, são de fato secretários. Os outros são só para completar. Então, ela era uma figura muito relevante naquele período ali do governo do Pedro e depois no governo do Celso, né? Mas depois que ela amadurece, passa por aquela fase da Rádio Teresópolis, aí eu já tinha criado o diário, não era mais empregado dela. Ela tinha também essa prática, de vez em quando ela ligava para o jornal diário, ela dona da Gazeta. Vanderlei, coloca um anúncio, eu estou precisando de um caseiro. Ela tinha um jornal dela, cara, mas ela queria colocar um anúncio no diário. E aí, passa aqui para conversar, e ela tomou café, que só que os cafés com ela eram 2 horas, né? Então você tinha que, café com ela era 2 tempo, horas. né? Mas são figuras muito interessantes. E o tempo também madurou bastante os dois, né? Tanto o Pedro Hélio, que perdeu aquela pujança da juventude dele, como a própria dona Gilda, né? Então a gente conviveu, eu convivi já um pouquinho depois, né? Eu não peguei aquele Pedro Hélio que ia para o Tarzan, ia com o Tarzan para fechar o bairro. A diversão deles era ir no baile para fechar o baile, para chegar, arrumar uma confusão e todo mundo ir para casa, entendeu? Olha que loucura. Rapaz, esse era o Pedro Hélio que eu não conhecia, mas eu conhecia já nos seus 45, 50 anos, ainda era bicho brabo, e depois vai dando uma mansadinha, né? vai se virando uma pessoa muito relevante. E emblemática a figura do Tarzan, né? Ele era emblemático. Você via cafezinho para ele praticamente todos os dias, na Guaíra, que ele morava ali nos fundos, no centro, ou ele tinha um escritório ali, então todo dia de manhã ele tomava café na Taberna Guaíra. Eu trabalhava ali, então o Tarzan chegava, as pessoas já iam se afastando do balcão. Ele era um cara complicado. Ele era bem Ele era difícil, complicado, né? E nessa época tem essas histórias do povo mais antigo um pouco, né? Aí é anos 60, de clube, do Tijuca Clube, do Clube Várzea, né? Que eles chegavam para fechar o baile. A diversão era essa, né? Primeiro, não aceitava ser barrado na portaria. Ele já entrava como se fosse dono ou sócio, que tinha aquele cara que selecionava, né? Os bailes tinham isso antigamente, né? Tipo, se não entrar, não vai ter baile. Não podia entrar bêbado, não podia entrar gente que... Ele selecionava na portaria, o leão de chácara, né? E só que ele já era um leão, né? Então ele chegava, os dois chegavam, entravam, como se tivesse para assistir, e arrumavam confusão, com aquela alegria de todo mundo. Ele não estava satisfazendo a eles, então ele tinha que... O prazer era acabar com o baile. Então essas coisas assim, são do tempo antigo de Teresópolis que ficaram, né? E as pessoas também vão se transformando, tudo muda, né? Tudo muda e eles mudaram também. Ele era meio nosso Idi Amin Dada, o africano lá, né? Meio parecido. Realmente nas posições. Pedro Hélio, eu não estava ainda trabalhando com eles, né? Depois acabei ficando amigo deles e tenho o maior orgulho disso, que eu prestava contas à Gilda da seguinte maneira: todo sábado eu tinha que ir na rádio, depois do debate, ela mandava um funcionário dela, eu botava dentro de um envelope pardo, aqueles envelopes de papel pardo, botava o dinheiro da semana, mandava o envelope ali, na segunda-feira ela mandava a comissão. Era assim que a gente trabalhava, Faria. A confiança era tão grande, porque somos pessoas honestas, né? Então eu nunca tive um problema com Gilda, durante os 8 anos que eu trabalhei com ela. E era assim, o dinheiro ia dentro do envelope pardo, tudo escrito a lápis ou a caneta, qual foi o faturamento da semana. Eu com o Pedro Hélio eu tenho histórias algumas histórias não podem ser contadas aqui. Muitas. Muitas. Mas uma delas foi no Bridge Club, vocês lembram do Bridge Club? Onde é a Rádio Geração hoje. Logo depois que acabou a casa de chá, né? Era o Bridge Club, aqui em Agriões, na Rádio Geração. E aí tinha uma boate, ali tinha uma boate, né? E eu fui lá na boate e estava paquerando lá, olhando uma garota, né? E mexendo com a menina sorria e eu sentado.
Eu sentado numa mesa, a menina sorria de lá, ela sorria de cá. Como é que eu ia adivinhar que essa menina estava com o Pedro Hélio? Nossa, confusão armada. Como é que eu ia adivinhar? Pedro Hélio chegou na minha frente, aquele homem dessa altura, eu sentado, ele chegou na minha frente. O que você está fazendo aí? Está olhando para fulano, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei com raiva. Eu fui para virar a mesa, eu ia virar a mesa em cima dele. Só que a mesa era pregada no chão. A mesa não virava. Como eu vi que a mesa não virava, eu saí correndo e estou correndo até hoje. E Pedro Hélio saiu correndo atrás de mim ali na Rua do Agriões, né? Providencialmente, eu tenho um relato do Pedro Hélio aqui, onde havia a editora evangélica, ali do lado da loja de rações, do lado do Correio, né? Ali tinha uma editora evangélica que foi ali que surgiu a Casa de Oração, que hoje é naquele espaço lá do posto de gasolina, e onde era uma gafieira, o Clube das Rosas, que era uma casa de má fama que havia ali. Depois o Edmundo Maquiné, que era o fundador da casa da editora evangélica, a igreja muda da casa dele, da editora evangélica, para aquele imóvel ali, e aí surge então a Casa de Oração, dando um melhor proveito, um ótimo proveito para aquele espaço, que era um espaço terrível. Você colocou fez uma colocação de má fama, né? De má fama, que na verdade eu acho que hoje passa a ser casa de boa fama. Era de boa fama. E às vezes, quando uma moça, uma mulher se vestir de maneira assim, mais, não sei se mais dado, mais disposta, né? Está com má intenção. Não, ela está bem intencionada. Não é com má intenção, está bem. Agora, tem um caso do Hélio, do Pedro Hélio, que eu acho que ele é meio emblemático e criou uma discussão no meio político da verdade ou não. De quando ele colocou os canos para uma rede de água e perdeu a eleição e não teve voto naquele bairro, ele foi lá e arrancou os canos da ligação, né? Que foi feita. Justo, né? Mas, então, esse rapaz assistiu um episódio do Pedro Hélio, ele tinha uma contenda com um dessas brigas que ele estava sempre arrumando uma briga com alguém, e ele está na avenida e passa o camarada numa rural, e ele vê que o cara está vindo na direção da estação de trem, onde é estadual ali. Então ele vê que o cara está vindo, ele entra na frente e vai tirar satisfação com o camarada. O cara está no volante, para e faz aquele início de entrevero ali e tenta dar uma de brabo para cima dele. Afinal de contas, ele está no volante, está em condições de se evadir do local sem muita dificuldade. O Pedro Hélio entra no estribo, pula no estribo da rural e arranca o camarada pela janela do carro, e o carro vai embora e os dois ficam rolando no chão, na terra de chão da reta. Nos anos 60, isso já, né? Que a reta não era toda calçada naquele período. Então, ou seja, são episódios assim que é difícil imaginar, né? Que não de acontecer numa cidadezinha, de aldeia, mas assim, ter acontecido cerca de 60 anos atrás, em plena reta, que hoje a gente não consegue atravessar em menos de meia hora, dependendo do horário. Eu preciso encerrar esse bate-papo aqui, que eu tenho os assuntos de hoje. Mas, sem antes, eu tenho duas fotos aí que eu quero mostrar, o Vanderlei vai identificar. E uma outra história rápida também com o Pedro Hélio. O doutor Paulo Tostes era o juiz, mandou apreender a Gazeta. Uma edição da Gazeta, isso foi na época das eleições. Isso, tinha como é que é a pesquisa, né? Acho que foi a da pesquisa, mandou apreender a Gazeta. A pesquisa, né? Que não concordava com a opinião do juiz, ele mandava aprender o jornal. O Paulo Tostes é outro que ele está aí em Teresópolis, mora aí e tudo. Tem outro que tem grandes histórias para contar. Qualquer dia eu vou trazê-lo aqui no programa. Mas aí ele mandou aprender a Gazeta, né? Aí a gente estava lá na Gazeta, de madrugada, a polícia chegou. Chegou o camburão lá, com 4 policiais, todo mundo armado. Pedro Hélio pega um pedaço de pau desse tamanho assim, chega na porta da Gazeta e falou assim, quem quiser pode entrar. Com um pedaço de pau assim, uma espécie de um taco de beisebol, um negócio assim. Eu acho que era um taco de beisebol. E falou, quem quiser pode entrar aqui. Os policiais não entraram, não. Eles foram embora. Não, o senhor pode deixar, nós só viemos aqui comunicar ao senhor que o senhor não pode distribuir o jornal. Na realidade, era para apreender o jornal. Mas aí ele falou isso e foram embora, porque não entraram, não. Era difícil encarar Pedro Hélio. André, mostra para a gente essas duas fotos aí. Essa foto aí, quando eu falei do programa Debates, logo depois Vanderlei mandou essa foto. Quem está ali, Vanderlei? Rubem Ossina, Malhardes, pela fisionomia do Malhardes, dá para perceber que é do governo dele de 51 a 54. O Malhardes, ele comprou a Rádio Teresópolis, foi criado em 47, né? Logo em seguida, ele era deputado, ele adquiriu de forma de sociedade, depois virou dono sozinho da Rádio Teresópolis naquele período ali, provavelmente até final dos anos 50. E está na mesa de debates, está lá o Osíris Raul à esquerda, Malhardes ao centro e Rubem Ossina à direita.
Atrás dele, eu não identifico essa pessoa. Eu tenho identificado na legenda, no verso da fotografia, mas não lembro de cabeça. E sentado, operando, parece que é o Seixas. Lembra do Seixas, né? Não é da Casa de Oração, eu conheci há pouco tempo, mas seria ele, segundo a identificação que eu tive. Mas então, sentado ali no debate, essas três figuras da Rádio Teresópolis, entre 51 e 54, que é o período do governo do terceiro governo Malhades, né, o primeiro eleito. A gente, quando fala de bons prefeitos, né, a gente tem que lembrar de Malhades, né? O homem das pontes. Nós temos bons prefeitos e temos o Malhades, né? Então não dá para comparar os demais com o Malhades. O Malhades é o concurso porque ele era um fazedor de obras, né? Então, nós temos ainda, hoje nós temos obras do Malhades que sobreviveram ao tempo, que ainda são em maior número que a maioria dos governos que vieram depois dele. E emblemático porque o Malhades, embora na época de nomeação, foi prefeito de cidades que não faz divisa, que não são limítrofes, porque é o caso de Paulo de Fronten. Ele foi prefeito de cidades bem diferentes. Ele emancipou Paulo de Fronten e foi prefeito 2 vezes lá, naquele mandato dele de 59 a 62. O Malhades é o seguinte, ele vem para Teresópolis para ser... ele ganha como prêmio. É uma coisa de doido isso, né? Naquele período da Revolução de 30, quem fosse amigo do poder, amigo do Amaro Peixoto, do Getúlio, ganhava os cartórios na cidade, que é o grande filão que todo mundo queria na época, né? Você ganha o cartório, é melhor que ganhar a prefeitura. Então ele dava o cartório para aquela pessoa de confiança, até porque devia ter muito arranjo ali que era necessário ter o cara do cartório do lado dele. Quem tem um cartório controla a cidade, né? Então ele vem para Teresópolis para assumir o cartório e logo em seguida ele vai ser nomeado prefeito. Ele sai e depois volta a prefeito, então foi prefeito 2 vezes por nomeação do interventor, primeira vez do Amaral Peixoto, segunda vez do Almirante Lúcio Meira, que dá nome à Avenida da Reta, e depois, então, ele vai ser candidato a deputado e deputado estadual constituinte naquela Constituição de 47. Então, ele vai ser... ganha uma importância, mas foi ali suplente, entrou como suplente e teve que fazer um arranjo para assumir a vaga, porque ele era muito ruim de voto. O Malhades nunca foi bem votado, ele sempre ganhava na ponta, na suplência. Você falou de ruim de voto, mas me parece, você pode esclarecer melhor, que o Malhades já foi o mais votado numa eleição em Teresópolis e não foi o prefeito, tendo sido o prefeito mais votado. Não, ele não foi bem assim, ele foi 2 eleições, ele foi garfado em 2 eleições, ele ganhou a eleição de 66 e a de 70. A eleição de 66, inclusive, foi uma fraude, dessas fraudes que você só percebe quando há o poder absoluto na mão de alguém, no caso ali na mão do Exército, na mão das Forças Armadas. Teve a eleição de 66 e vieram os candidatos, o governo extinguiu os partidos e criou 2 partidos apenas, o partido do governo, que era a Arena, e o partido permitido ser contra o governo, que era o MDB. E aí vem candidato do MDB, o doutor Valdir. E pela Arena, vem candidato pela Arena, o doutor Valdir, e pelo MDB, o Malhades. E aí, chegando perto da eleição, o governo informou que os partidos, como eram muitos partidos, muitos candidatos, os partidos podiam lançar mais de um candidato. Ou seja, quem quiser lançar mais de um candidato pode lançar. A conversa era essa. O MDB, que já sabia, o Arena, que sabia que ia ter um segundo passo nessa autorização, lançou uma segunda candidatura do Luiz Moura. E aí vem os 2 candidatos, o doutor Valdir faz aquele caminhão de voto, o Moura faz um pouquinho de voto, o Malhades faz mais voto do doutor Valdir, mas veio sozinho. Aí, passado 2 semanas da eleição, o governo criou um decreto dizendo que somava os votos. Então, a soma da legenda, tal da sublegenda, ela foi autorizada, ela foi decidida 10 dias depois da eleição e isso virou as prefeituras de vários municípios. Muitos municípios onde ele sabia e mandou 2 candidatos, né, ele somou os votos. E aí Teresópolis ficou nessa. Na eleição de 70, o Pedro Hélio vai lá e arrebenta com o Malhades, porque na eleição de 70 o MDB já estava esperto, lançou 2 candidaturas, podia lançar 2 candidaturas. E o Flávio a Arena lançou 2 candidaturas, Flávio e Paulinho Nascimento. O Flávio fez 6 mil votos, o Paulinho fez 5, deu 11 mil votos, o Malhades fez quase 8 mil votos, e o Pedro Hélio fez 860, 860 votos, que era a marca da Rádio Mundial, né? Então, de novo, o Malhades, que fez quase 2 mil votos a mais que o Valdir, não foi prefeito.
trouxa de doido. Então, 2 eleições que ele foi garfado. Nessa de 70 foi pelo episódio do Pedro Hélio, né, que ele escolheu um segundo candidato que não era muito bom de voto. Enquanto a Arena tinha o Paulinho, que estava no auge dele, né, foi uma votação muito boa, quase foi prefeito, a diferença de mil e poucos votos apenas, e que foi o grande responsável pela eleição do Dr. Valdir em 66. Melhor ou pior? Nós tínhamos então ali em 66 os 2 melhores prefeitos de Teresópolis, né? O Malhar já tinha sido um bom prefeito em 51 e 54. E o Dr. Valdir, que tinha sido secretário de Estado, tinha sido deputado, e aí o Dr. Valdir ganhando a eleição, ele vai ser, então, o que a gente pode chamar de, nesse tempo antigo aí, o segundo melhor prefeito de Teresópolis, que foi uma máquina, né? O Valdir não era aquele cara de grandes obras, mas fazia obras necessárias, né? Muitas escolas, muitos postos de saúde, calçamento. Ele era tão realizador de obras que ele tinha 3 datas de fazer inaugurações de obra, né? Aniversário da cidade, o aniversário da posse, que era em março, a posse dele não era em janeiro, e também a terceira data, a independência do Brasil. Em setembro ele fazia um evento com desfile e com inauguração de obras, né? Isso hoje tem prefeito, vai ficar 4 anos aí, não vai inaugurar uma obra. 6. Né? Olha só, estou indo para o comercial e aí a gente já vem com uma sequência de notícias de hoje, de informações de hoje, debatendo esses assuntos. Muito obrigado às pessoas que estão participando aqui com a gente. E rapidamente indo para ali na rua Tietê, onde tem o posto Santo Estevão, que aliás agora tem um lago na rua Tietê. Posto Santo Estevão, gasolina com a qualidade Fit. Abasteça o seu carro lá do Posto Santo Estevão, vocês vão ver um posto ecologicamente correto, a gasolina um pouquinho mais barata e a qualidade é Fit. A gente volta já.